Oi, gente, tudo bem? Começa agora mais um Matsuda Podcast e hoje um assunto muito importante. Vamos falar da gestão eficiente do pasto. E eu tenho aqui dois convidados ilustres, dois engenheiros agrônomos do departamento técnico do Grupo Matsuda, o André e o Gilson. Sejam muito bem-vindos e comecem se apresentando, por favor. Obrigado, Sueli. Sempre um prazer estar aqui, né, nesse podcast que a Matsuda faz com maestria, né? Parabenizar vocês aí pelo trabalho e começar me apresentando, né? Meu nome é André, acho que sou o mais novo aqui do pessoal aqui, iniciando a minha carreira na Matsuda. Tenho 29 anos, faço parte do Grupo Matsuda desde 2018, então 5 anos que estou nessa caminhada junto com todo mundo aqui, com o grupo. Faço parte do departamento técnico do Grupo Matsuda. A gente faz um trabalho aí, principalmente atendimento ao cliente, um pouquinho de exportação, a gente também faz campo de produção, então a gente engloba aí praticamente vários trabalhos, pesquisa também, a gente ajuda, monitora junto com os pesquisadores, junto do departamento de pesquisa, bastante ações aí, mas ações que com certeza isso traz benefício para todo mundo e é o que a gente quer, e o que o Matsuda sempre pensa é melhorar, sempre levar, né, algo que inove e leve benefício para o amigo, para a amiga produtora. É verdade, você também, Gilson. Se apresente, seja bem-vindo ao Matsuda Podcast. Obrigado, Sueli. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. É uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez. Assim como o André, também atuo no Departamento Técnico de Agronomia de Semente da Matsuda. Só que eu estou um pouquinho mais de tempo, né? Tem ali 21 anos de casa. Até nós estávamos aqui conversando sobre o André. Lembro de uma passagem que o André... pequeno, acho que devia ter uns 10 anos, a gente pegou ele, colocou num carrinho de supermercado, numa festa das nações e levou para poder distribuir abacaxi de couro, né? Só lembro das coisas boas, Gilson. Naquela época era uma das atividades que a empresa tinha, né? Que a Matsuda atuava também nos segmentos ali de hortifruti. E eu comecei aqui na Matsuda como estagiário, né? Isso foi em 2000 praticamente. Finalizando o curso técnico de agrícola, né? Em 2002 eu fui efetivado aqui na Matsuda e até hoje estou aqui na empresa, já estamos aqui no ano 2023, completando 21 anos, né? E recentemente, agora, aproximadamente há 5 anos ali, eu fiz o curso, né, a graduação em agronomia e no final do ano 2022 fui graduado como engenheiro agrônomo. E só que estamos aqui, sempre atuante, junto com os demais equipes do Departamento de Agronomia, auxiliando ali o nosso amigo produtor rural, dando todas as orientações, informações para que ele possa ali ter resultados ali na sua atividade, tanto na pecuária como na agricultura, né, independente do que ele for estar atuando ou estar trabalhando. Muito bem, a gente começa então falando desse tema que é tão importante, gestão eficiente do pasto. Vamos começar então com a definição. O que significa manejo? Pode começar, André, você que está na ponta. Vamos começar, Sueli. Manejo é um tema importante, né? Eu acho que se a gente for pensar na época atual que a gente se encontra, né? Entrando nessa época de inverno, onde as condições não ficam totalmente favoráveis para o capim, é importante o produtor pensar em manejo. Não só nessa época, lógico, nessa época é muito importante porque acaba tendo essa deficiência de produção de forragem e o produtor tem que ter estratégia de planejamento para conseguir fornecer um alimento de qualidade em quantidade para os seus animais, tanto para produção de leite como produção de carne. E pensando no manejo, assim, por definição, são ações, né, que o produtor realiza dentro da propriedade, ações em relação à altura, em relação a tempo, pode ser em relação a tipo de sistema rotacionado, extensivo, que ele vai fazer dentro da propriedade para conseguir fornecer da melhor forma possível, como eu comentei, esse alimento para esses animais. Então, tanto na produção de leite como na produção de carne, o manejo é essencial. A gente sempre comenta, né? Sempre batemos conversa entre a gente, sempre fala que não adianta nada a gente pegar o capim mais produtivo, né, Gilcinho, e ter essa alta produção e fomentar essa alta produção se ele não vai conseguir fornecer o alimento da maneira correta. Então a gente já viu muitos casos, né, Gilson, no campo, que a gente vê que o produtor ele almeja essa produção de capim, quer um capim altamente produtivo, mas só que a hora que ele implanta, ele tem um sucesso na implantação, mas a hora que vai fornecer para os animais, onde o animal vai converter aquela forragem, aquela produção em leite ou em carne, o produtor não consegue sucesso, justamente por causa de manejo.
E até um caso interessante que o Gilson acho que pode até comentar melhor da MG5, né, Gilson? Que o Gilson acompanhou praticamente esse processo da MG5, que foi um capim que o produtor teve muito essa dificuldade de manejar. E veio aquela história, né? A MG5 é dura, a MG5 é entalada, mas justamente por causa de manejo. Então, acho que a definição que a gente pode comentar, né? Falando da sua pergunta, Sueli, a definição são ações que o produtor vai fazer, a produtora vai fazer dentro da propriedade, que vai conseguir fornecer esse alimento com qualidade para os seus animais, né? O que o André mencionou em relação à MG5, há muitos anos a gente ouvia por muitos produtores comentar: a MG5 é um pasto duro, é um capim que não há um consumo ali adequado pelos animais. Mas tudo isso estava relacionado ao manejo. Por quê? Tudo que o André comentou, mas o fator importante de você conhecer a característica do material, do capim que você está implantando, é fundamental. Porque a velocidade rebrota. Então a MG5 ela tem como característica uma rebrota muito rápida, intensa, e se você perder o time, o ponto de entrada dos animais ali no piquete, é óbvio que os animais vão ser mais seletivos, vão procurar aqueles materiais que vai ter uma melhor palatabilidade. E aí muitas vezes o material fica passado, não há aquele consumo adequado, ou seja, não vamos ter aquela forragem de boa qualidade, né, André? Sim. Fornecendo para os animais. E aí, consequentemente, ali a gente não tem aquele empenho esperado ali em termos de produtividade. Mas assim, de todas essas ações que o André mencionou em relação a manejo de pastagem, aí entra outros pontos também, como por exemplo, controles de pragas. Eu e o André, há 2 anos atrás, estivemos numa propriedade acompanhando ali uma alta infestação de pragas de solos, né? Tinha cupins, tinha percevejo castanho, e isso fez com que a pastagem daquela região, uma área de 4.000 hectares, 2.000 hectares estava tomado por praga, e o produtor não tinha mais o que oferecer de forragem para os animais. Então já entra no nível de dano altíssimo, e aí muitas vezes você tem que entrar com uma intervenção técnica ali para poder orientar o produtor a melhor forma que ele deve minimizar, a chegar ao nível de controle daquelas pragas, para que ele possa reimplantar ou recuperar a pastagem implantada. Né, André? A gente viu lá as pragas que tínhamos lá, era percevejo castanho, né? Percevejo castanho, cupim, né? Tinha também, se a gente for pensar, plandaninha, foi o que o Gilson falou, né, Sueli? Acho que é um conjunto de fatores. Então, o manejo, a gente fala por altura, né? Sempre ressaltando, né, a importância de manejar dessa forma para produzir com qualidade, fornecer esse alimento com qualidade para os animais, mas ele em geral ele engloba tudo, desde praga, desde plandaninha, né? Então são vários fatores que vão influenciar consequentemente no manejo. E até voltando, né, nessa questão do MG5, o que aconteceu, né, Gilson? O marandu era uma cultivar que sempre foi muito plantada há muitos anos. E a MG5, quando entrou no mercado, era uma cultivar totalmente diferente, né? O crescimento muito mais rápido, rebrote muito mais rápido. Então, aquele produtor que estava acostumado a manejar um abraquiarão, por exemplo, começou a ter dificuldade em manejar a MG5, que é normal. Da mesma forma, a gente pensar hoje um produtor que está acostumado a fazer o pastejo com braquiária e ele implantar um pânico. Ele no começo com certeza vai ter uma dificuldade maior por questão de característica de planta, mas conforme for passando ele vai, com o próprio olho, né, visual, ele vai conseguir acertar o manejo. E o manejo é extremamente importante. Se o produtor não consegue acertar esse manejo, ele vai ter dificuldade. Ou ele vai ter um passo super pastejado, ou ele vai ter um passo subpastejado. Então, com entalado, né, com uma altura maior. Então, tem que ter esse time dessa assertividade no manejo com toda certeza. E até falar de dias, né? A gente sempre fala de dias. Muitos produtores usam dias hoje ainda para fazer o manejo. E esses dias que acaba, eu acho que em alguns produtores tem desse equívoco do manejo, porque utiliza essa questão dos dias. E se a gente pensar na época seca, na época das águas, os dias são a qualidade, né, em relação à temperatura, luminosidade, umidade é totalmente diferente. Então, um crescimento totalmente diferente. Hoje, quando você pensa numa formação de pastagem, numa nova formação, é um investimento que o produtor está fazendo, né? Então, é extremamente importante pensar que isso daí não vai ser para durar 1, 2 anos produtivo, mas uma pastagem bem manejada, ela pode durar quanto tempo, por exemplo, Gilson? Hoje uma pastagem, quando bem manejada, é pastagem para 5 a 10 anos, né? Quando você faz um investimento alto, que é a reforma de pasto, e se você não adotar uma boa colheita, né, da forragem, é o manejo. Né? Então, o que seria? A divisão da pastagem. Eu pegar aquele pasto, dividir ele em vários piquetes e fazer com os animais ele ande nesses piquetes de formas alternadas. Isso para poder aproveitar a melhor forragem que eu estou aproveitar
a melhor qualidade da forragem que eu estou disponibilizando e, consequentemente, ali fazer com que os animais também aproveitem a boa qualidade que essa forragem tem. Então, assim, quando é bem conduzido, bem manejado, quando bem nutrida a planta... Né, adubação, né? É um fator, né, André? É muito importante. O pessoal fala assim, eu quero fazer uma calagem, que acontece muito, eu quero fazer uma aplicação de fósforo, eu quero fazer uma aplicação ali de potássio. Mas se o pessoal não fazer a base, que é o calcário, sim. Esses nutrientes ali, muitas vezes não vão ser muito bem aproveitados pela planta. E compensa, né, Gilson? O calcário, se for ver o valor em si da reforma de pastagem hoje. Hoje, dos insumos do calcário, o calcário em si, o produto, ele é barato. O que encarece um pouco o material é o frete, né? Mas se a gente pegar num contexto geral, é o que você falou, é o que compensa, é a base, é o alicerce. Eu vou fazer minha casa, eu vou construir uma casa, se eu não tiver o meu alicerce da minha casa bem feitinha, que adianta eu levantar a parede e daqui a um tempo essa parede trincar? Então, ou seja, não foi muito bem montada ali toda aquela estrutura. Então, quando a gente vai pensar numa implantação, numa braquiária ou de um pânico na minha pastagem, a base, que é a análise de solo, verificar se tem que fazer a calagem ali, é fundamental. E aí, feita a calagem, os outros nutrientes que vão vir para frente ali são essenciais para uma boa produtividade. E aí que vai incluindo o sistema de manejo para um bom aproveitamento. Imagine só, né, André? Hoje um custo de reforma de pastagem, o André, ele faz muito essa parte de custos ali de produção. Mas se a gente pegar hoje um custo de reforma de pastagem que pode variar de 2.500 ali até R$4.000 hectares, né? E aí eu fazer tudo corretamente, mas na hora de colher, não colher certo essa pastagem, né? Então tem um passo ali com 2 ou 3 anos, ele pode levar a níveis de degradação, né? Então, assim, hoje, assim, a colheita dessa forragem é primordial para o produtor ter um bom sucesso, né, na sua atividade. Até mesmo na escolha da espécie forrageira, né, André? Pode mencionar um pouco, comentar dessa importância de você escolher um capim também corretamente, de acordo com o sistema de manejo que você vai estar fazendo. E essa adubação, Suelen, até vindo de encontro que o Gil está falando, ele está relacionado a manejo, porque a gente encontra muito produtor que ele faz o quê? Ele pensa nessa produtividade, então ele implanta uma cultivar altamente produtiva, aí chega, igual o Gil falou, né? Não faz o alicerce certo, vai chegar uma hora que a parede vai trincar, então ele vai ver que não está produzindo o que ele queria. Aí ele liga aqui pro departamento técnico e fala, André, Gilson, não está respondendo da maneira que eu queria. Aí você vai perguntar, a primeira coisa que a gente pergunta, né? Mas você corrigiu o solo da maneira... ele fala, não corrigi, não queria investir tanto então. Aí chega, quando a passagem está implantada, ele quer fazer toda a correção. Só que aí a gente pega calcário, né, Gilson? Calcário, pegar fósforo mesmo, que são nutrientes que não tem essa mobilidade tanto no solo. Ou seja, se você aplicar só na cobertura, você não vai ter a eficiência que a gente busca quando a gente faz na plantabilidade. Por isso que está totalmente relacionado essa questão da adubação com o manejo também. Que a gente pega muitos casos dessa maneira, né? O produtor ligar aqui e falar, minha passagem não está respondendo, mas está muito relacionado, consequentemente, à adubação. Aí o Gilson entrou nesse ponto da escolha da forrageira, que é extremamente importante. Às vezes o produtor quer comprar uma Ferrari, mas coloca uma gasolina adulterada, né? Então não vai ter essa prova, compra uma Ferrari e vai andar na estrada de terra. Mesma coisa, então ele tem que escolher a forrageira ideal para aquela situação e depois, né, vir nesse quesito que a gente está falando hoje, que é o manejo. Sim, por isso que esse bate-papo com vocês também, técnicos, ele é tão importante nesse momento, né? Agora, quais as vantagens quando o manejo de pasto é bem realizado? As vantagens são enormes, Sueli. Quando você faz um manejo de pastagem, uma das coisas que vai ocorrer é a perenidade dessa pastagem. Então, ou seja, a gente vai ter pastos ali estabelecidos, formados para 5 a 10 anos. Outra vantagem está relacionada de você aproveitar o potencial que essa forragem está te oferecendo, ou seja, o volume de massa que ela está te produzindo por área. Por isso que é bom a gente falar assim, a gente até comenta, às vezes eu e o André, você gerenciar pasto, né? Você saber que aquele pastagem, que volume de capim, que volume de matéria seca ou matéria verde está me produzindo naquela área. E poucos fazem isso, né, Gilson? Poucos fazem isso. São poucos. Teve numa propriedade, vou dar um exemplo aqui,
que nós vimos lá que o produtor criou réguas de manejos, né, para poder auxiliar o pecuarista ali, o funcionário na altura e entrada de manejo. Isso são pontos interessantes, legais. Você Ele pega ia lá e lá media. e você vai medir a altura certa a altura de ser dos animais. É uma coisa simples, Sim, né, André? simples. Você vai lá, pega lá, vamos imaginar assim, um pedaço de caibro, você pinta esse caibro de branco, e aí quando o capim chegar a 80 centímetros de altura, você faz uma listra verde, isso pensando em pânico, tá? E quando o capim chegar a 40 centímetros de altura ali, você faz uma listra vermelha. Coloquei o gado vai batendo, vai diminuindo esse volume de forragem, na hora que chegou na lista vermelha, é o ponto que eu tenho que tirar os animais do piquete. É uma coisa simples, dica prática, simples que funciona. o produtor pode fazer. Dimensionar volume de massa, o André pode até explicar mais do que eu em relação a isso, a você jogar um quadrado e você calcular o volume de matéria seca que está produzindo por área. Então, assim, as vantagens é você saber o que está produzindo, você saber a quantidade de animal que você está colocando para a área e também você pegar o ponto ideal de qualidade de forragem. Isso é fundamental. Porque o que acontece? No sistema de manejo de pasto, ele pode ocorrer da seguinte maneira. Se eu tiver um pasto muito baixo, vamos pensar num pânico, um MG12 paredão. Se ele tiver com uma altura ali de 40 centímetros de altura, ou 50 centímetros, meu pasto está com a melhor qualidade nutricional, porque a planta está recuperando, ela pegou todas as reservas que ela tem, ela está bem ativa e ela está produzindo muita energia para poder recuperar, ela crescer e chegar aos 80 centímetros novamente. Só que ali o que acontece? Eu estou com boa proteína. A proteína ali está alta, 16%, 17%, 18%. Mas o volume de massa de forragem produzido por área é baixo. Então, ou seja, eu vou ter que colocar uma baixa carga animal para poder consumir aquele capim. Ao contrário, é verdadeiro. Se eu deixar o meu pasto crescer demais, chegar lá a 1,10 m de altura, 2 metros, eu vou ter um grande volume de forragem. Só que a qualidade nutricional desse pasto é baixíssima. Vou ter ali proteínas ali, 8, 10, às vezes 3, 4% de proteína, dependendo do tipo de capim. Então, assim, o aproveitamento do capim da forragem vai ser ruim pelo gado, porque o gado vai entrar, o pasto está alto, o pasto está passando do animal, o animal, o que ele vai fazer? Ele vai perder mais do que vai consumir? Exato, vai percorrer pelo perímetro da área, vai ficar andando em volta daquela área, aquela massa vai ficar camando, vai deitando, aquilo vai apodrecer, vai gerar matéria orgânica, óbvio, aquele material ali vai se decompor com o passar dos anos. Mas o aproveitamento foi muito baixo, chega a perder 50%, 60%, às vezes até 70%. E às vezes perde stand de planta também, porque aquela massa camada ali na área vai sobrepor e a planta precisa de luz, né, de temperatura também, e aquilo ali acaba se decompondo e acaba se perdendo stand de planta depois no próximo pastejo. Então só consequência ruim, né, Gilson? Exato. Ou seja, não adianta você fazer um investimento, colocar um capim super produtivo se você não for manejar bem esse capim. Exatamente, é isso mesmo. Então o que acontece? Então, assim, se você tem que ter aquele equilíbrio, né? Então, cada forragem, ela foi estudada, ela foi avaliada para que determinadas alturas eu coloque os animais para poder consumir o pasto e determinada altura eu tenho que retirar os animais do piquete, tá? Para que aí sim ela tenha condições de recuperar. Então, assim, as vantagens de um pasto bem manejado é você aproveitar o pasto com a melhor qualidade nutricional, você aproveitar um bom volume de pastagem, você aproveitar a perenidade desse pasto, que é de 5 a 10 anos, né, dependendo do que você vai fazer nessa área, e consequentemente um animal com uma boa genética, nossa, o desempenho dele é extraordinário. Animais aí que vão produzir muita arroba, vão produzir muitos quilos de leite por hectare e dia, e isso vai favorecer muito o produtor, é o bom manejo do pasto. Esse manejo ele precisa ser bem planejado, de acordo também com o tipo de pasto que você colocou ali na propriedade, e o ano inteiro. Sim, Sueli, com certeza. Hoje, se a gente pegar, os principais são braquiária e pânico, né, que o pessoal utiliza, e são plantas totalmente diferentes. Então a braquiária com um manejo mais fácil, né? Tirando a MG5 que tem esse crescimento mais rápido, que a gente comentou no início, né? Porém, o pânico uma cultivar já com um crescimento mais alto, um rebrote mais vigoroso, só que com comportamentos diferentes, na época das águas e na época da seca. Então, se a gente pensar nas braquiárias em geral, né? Pensar no braquiarão, pensar no MG4, pensar no Piatã, pensar na Braúna, na MG3 Braúna, são cultivares que a gente consegue manejar ali em torno de 50 centímetros a entrada e em torno de 20 centímetros a saída, tá? Isso
isso uma média. Isso a gente fala em geral, só que dependendo da situação, esse manejo pode mudar, com toda certeza. Então, vou fornecer uma braquiária para um animal, um equino, por exemplo. O produtor vai ter que manejar numa altura mais baixa, porque são animais mais seletivos, necessitam de uma proteína maior, uma fibra de maior digestibilidade. E pensando aí nos pânicos em geral, né, Mombaça, pegar a M12 paredão, pegar o Miyagi, que são cultivares que têm um crescimento maior, aí é um manejo que o Gilson comentou aqui, né, entrar de 80 centímetros, sair em torno de 35, 40 centímetros. Esse seria o manejo ideal para achar esse equilíbrio que o Gilson acabou de comentar. Então a planta tem esse crescimento, então tem uma boa proteína, só que uma produção baixa, depois vai subindo e também em contrapartida vem essa outra curva. Então sempre achar o equilíbrio do manejo dessa pastagem. Que foi o que o Gilson comentou, né? O maior benefício é você fornecer um alimento de qualidade em quantidade. E até pegar um gancho aqui do Gilson, que ele falou perenidade da pastagem, que é o grande benefício hoje, se a gente pensar da forrageira tropical. Então não é igual forrageira anual que você tem que plantar todo ano. Você tem ali uma cultivar que vai rebrotar e você não precisa mexer na área todo ano. Então a gente tem que aproveitar essa perenidade. Tanto um exemplo, né, que o Gilson vai muito pro sul, um dos desafios grandes da região sul é realmente essa perenidade, porque a gente vê muitos produtores que lá no sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não conseguem alcançar essa perenidade justamente por causa de manejo. Por quê? Porque faz um super pastejo. E você não dá condições para a planta depois vir rebrotando. E você dá condições para quê? Para planta daninha, para praga vir rebrotando antes da cultivar. Por isso que tem essa dificuldade. Mas quando bem feito, você vê aí passagens espetaculares no sul do Brasil. E em contrapartida, se a gente pensar no norte do Brasil, onde as condições são totalmente favoráveis, né? O Gilson também é um cara que anda muito em Rondônia, né? Sempre vai em Rondônia. Até você vai estar lá, acho que daqui mês que vem, né? Na Rondônia Rural Show. E lá as condições são totalmente favoráveis, né? Temperatura alta, umidade alta, calor, né? Luminosidade alta. Então a planta cresce muito, exatamente. E lá qual que é o problema? É o inverso. O produtor ele perde muita pastagem e acaba tendo esse problema do camamento, né, pisoteio, do não aproveitamento da pastagem. Então a gente vê que o Brasil é um país que muito grande e tem diversas situações de manejo. Então por isso que a gente não consegue especificar. Falar assim, é assim, dá uma receita de bolo, né, Gilson? Não, faz assim que vai dar certo. Muitas vezes a gente tem que, de acordo com a região, de acordo com o perfil do produtor, do sistema que ele trabalha, é um manejo totalmente diferente. Por isso que o manejo é tão importante, é um desafio tão grande hoje em dia. E uma maneira mais fácil, né, por isso a gente fala de altura, porque a altura não muda. A altura vai ser aqui a mesma altura, vai ser lá a mesma altura, tanto na época das águas como na época da seca. Então a altura é extremamente importante para a gente acertar esse equilíbrio do manejo. O André colocou um ponto importante, né? Na região norte, lá, devido às condições, a sobra de capim, né? Uma das opções do produtor é aproveitar essa sobra, né? Tanto às vezes no norte ou aqui embaixo, né? A gente fala no sul, no centro-oeste do Brasil, dependendo das condições de clima, né? E a gente sabe que de forrageira tropical, planta C4, o que ela gosta? De luz, temperatura e umidade. A gente está com boa oferta de umidade, a gente está com boa intensidade de luz, temperatura está elevada. Gramíneas forrageiras tropicais, ela gosta de temperatura acima de 16 graus. Então, se ela tiver 16 graus e essas outras condições favoráveis, elas vão desenvolver, ela vai crescer. E aí, às vezes, acontece do produtor ter bastante oferta, né? Aí eu tenho bastante capim, eu tô pondo os animais para consumir, os animais não estão dando conta, que nem o André mencionou lá no norte, essa sobra de capim, né? O interessante, uma das alternativas é você aproveitar também essa sobra. Tá sobrando capim, vou aproveitar. Sobra fazendo silagem, sobra fazendo feno. Exato, né? Exatamente, né, Sueli? Aí você pode fazer uma silagem desse material, cortar esse material, picar, conservar essa forragem, principalmente regiões que você tem seca mais definida, né, André? Porque você pega alguns lugares ali que a gente viaja bastante, atua, são regiões ali que chove, por exemplo, 800 a 1.000, 1.200 milímetros anuais. Só que chove em 6 meses, depois 6 meses é seco. É muito definido então, essa região. Você já sabe que você vai precisar desse alimento. Exato, você já sabe que você tem essa opção, que eu já tenho que me precaver nesse período mais seco. Se eu vou ter essa grande oferta de forragem na época das águas, então vou consumir, vou aproveitar o máximo possível. É o potencial. O capim e entra muito no planejamento também, né, Gilson? Essa questão de você pensar nesse processo de como o capim... Por isso que é importante entender o capim que você tá trabalhando. Porque vai chegar uma hora, dependendo de onde você tá, que você sabe que vai parar de crescer e que você não vai ter a produtividade que você espera. Então você tem que se planejar para chegar naquela época. Tanto que hoje um sistema que cresce muito foi o que o Gilson falou, silagem. Silagem capim, que é uma silagem barata. Se a gente pegar aí 2, 3 anos atrás, com a seca que teve,
com tudo que acontecendo, né? Preço de insumo lá em cima. O produtor teve que se dobrar de alguma forma. Então ele optou por um alimento barato, porque se a gente pensar hoje no alimento para fornecer para os animais de qualidade, o capim vai ganhar com certeza lá na frente de todos os insumos e que fornece com certeza essa matéria seca. E ele corrige, por exemplo, proteína no coxo, né? Então são estratégias, planejamentos que a gente vê que cada ano que passa vem crescendo. E a produtora lá no campo eles estão ficando mais com essa estratégia, né? Ficando mais esperto com essa questão do clima. Porque teve anos aí que a gente viu que o produtor se desesperou, né? Atrás de comida. A média nossa região aqui, vamos falar aqui de Presidente Prudente, é 1.200 milímetros, 1.300 anuais. A gente teve anos aqui, se eu não me engano, foi 2021. A gente chegou a 800, né? E com distribuição de chuvas muito irregulares nesse período das águas. Não era assim que chegava lá, cada uma semana ou cada 3, 4 dias chovia. Não, chovia 40, 60 milímetros no dia, depois ficava 15, 20 dias sem chover, a temperatura elevada demais. Então isso limitava também o desenvolvimento do capim e isso fazia com que a pastagem ela não tinha condições de guardar reserva no período seco. E aí quando chegava na época seca, o produtor não tinha o que oferecer. Né? Então, às vezes, num determinado momento, ele tem aquele volume, aquele grande massa ali. O que eu vou fazer? Faz a silagem, faz um feno. Né? Pode tem cortar aquele material. Também. Legal isso que o André comentou do sistema de pastejo diferido. Acho, é uma situação importante que se encaixa algumas braquiárias, com certeza. André, né? Nem todos os materiais que você consegue optar pelo sistema de pastejo, mas uma alternativa para o produtor poder implantar na sua propriedade e ali ele ter estratégias nesses períodos mais críticos ali, que ocorre ali a sazonalidade ali da produção de forragem de capim. E a gente sabe que a forragem, ela é tudo, né? A gente até fala aqui que é o arroz com feijão, não vai adiantar nada você colocar o sal no coxo se você não tiver massa para o animal comer, então é fundamental que tenha esse planejamento. Sim, é a base, né, Suelen? Então é importante o produtor ele ter esse planejamento, essa estratégia, né? E se ele consegue fazer esse planejamento de uma forma ideal, lá na seca ele vai sofrer menos. Não vou falar que não vai sofrer, porque tem regiões que a seca é muito severa, mas ele com certeza vai sofrer menos. Tanto na questão de produção, né, de forragem, mas também no bolso, né? A gente tem que pensar, acho que no investimento também e na rentabilidade final. Porque não adianta nada o produtor ele ir lá fazer uma loucura, né? Você pegar 2021 que o Gil falou que nossa região, produtor brigando por causa de feno de mombaça, qualidade baixa, preço lá em cima. Só que não tinha outra opção, né, Gilson? Eu vejo também, assim, como uma forma de estratégia. Bom, o André pode dar um exemplo de um amigo dele aqui pertinho, aqui de próximo ali a Martinópolis, né? Indiana. O Chico, né? Chico Antunes. Tem silagem lá já faz quanto tempo? Cara, o cara faz 3 anos de silagem de MG12 paredão e tá tranquilo agora na seca. Tem muita comida. E tem muita comida. E aí o que acontece? Estratégia de você avaliar o mercado. O mercado hoje lá, a gente vê que atualmente o mercado não está sendo fácil, assim, não está tendo opções de compra, né, para bezerro, né? O produtor não está comprando bezerro agora, para reposição, por enquanto. Mas ele pode chegar lá para frente, daqui uns 2, 3 meses, a gente sabe que vai secar, vai apertar um pouco mais a seca. Esse bezerro pode acontecer dele abaixar um pouco e ele já tendo essa grande oferta de comida, para ele se torna uma alternativa dele comprar esses animais e aí poder oferecer alimento para os animais, para que aí sim ele consiga ali formar estratégias ali de ganhos ali na sua propriedade. Então são formas de investimentos que dependendo do nível financeiro do produtor, ele pode implantar e aí também ter resultados com ocorrências que pode ocorrer durante o mercado, essa volatilização de preço de arroba que ocorre aí nesse período, né? E esse produtor, né, Gilson, que igual o Chico ali que a gente acompanha, que ele vai conseguir fornecer esse alimento, às vezes engordar um animal onde ninguém vai conseguir engordar, então vai entrar na questão da oferta e procura. Então, ele vai conseguir vai sair na frente, às vezes vai vender o animal com preço muito melhor, ou seja, vai ter uma rentabilidade muito melhor. E a gente tá falando aqui de alguns processos, né, tipo a passeio de frito, falar de silagem, mas a gente pode pensar só no manejo mesmo. Então, fazer uma adubação correta. Também é possível. É possível. Você não tem, eu não tenho, André, não tenho equipamento, eu não tenho mão de obra para fazer isso, mas tem outras opções que você, utilizando a forragem, a pastagem, você consegue ter uma estratégia para conseguir, pelo menos na época da seca, ter essa dificuldade menor, né? Então, fazer uma adubação da maneira correta, fazer um manejo
igual o Gilson comentou, né, de altura, e achar esse ponto de equilíbrio também no ponto certo. Então isso dá condições para a planta ali conseguir suportar esse estresse que ela vai sofrer. Então o manejo é extremamente essencial. Até mesmo aliviar a carga animal, né? Se a gente chegar chegar num período ali que eu tô com quantidade alta de animais na minha propriedade, na fazenda, num determinado piquete, e eu vejo que o volume de forragem não tem um volume expressivo para manter esses animais, o que eu tenho que fazer? Diminuir essa carga. E aí eu posso fazer estratégias, né? E isso inclui no sistema de manejo. Eu potencializar o aproveitamento do meu pasto no período das águas, né? Fazer que muitos animais chegam a um determinado peso satisfatório que eu posso estar comercializando esses animais. E aí, chegando no período seco, dependendo da região, eu posso diminuir essa carga para não afetar a produtividade da minha pastagem, para que aí sim, quando retornar as condições favoráveis nas épocas das águas, ela tem condições de poder recuperar e eu volto aí a explorar o potencial dessa forragem novamente. Quais são as principais técnicas de manejo, as mais indicadas no Brasil? Quem vai falar? Agora ficou olhando pro outro aqui. E agora, quem que fala? Hoje o mais indicado é o que a gente comentou por altura, né, Gilson? Hoje eu acho que é o que a gente indica porque é o mais fácil, né? Então, independente da região, independente da época do ano, a altura é a mesma. Então, 30 centímetros, vai ser 30 centímetros na época das águas, 30 centímetros na época da seca. Por que a gente fala por altura, né? Se a gente entrar muito que a gente comentou aqui, né, no início, hoje a gente está entrando nessa época de inverno, da seca, né, onde as condições não vão estar favoráveis, e pensar que hoje muitos produtores, como eu comentei, fazem ainda manejo por dias, que não é errado. Hoje a gente tem uma média, falar de açucapim, de 25 até 28 dias para fazer esse tombo, né, fazer esse rotacionado e voltar os animais. É que os dias eles usam assim como forma de você dimensionar o número de piquetes. Exatamente. Mas para você trabalhar na forragem, você tem que trabalhar em altura. É complicado, porque pegar 28 dias como parâmetro. 28 dias na época das águas são totalmente diferentes do rebrode de 28 dias na época da seca. E se ele manter esses 28 dias, lá na seca ele vai ter erro de manejo. Nós comentamos aqui da MG5, o André citou a MG5 agora bem no começo do podcast, e nós falamos do capim duro, né? Agora se você imagina, se eu tiver uma época das águas, que eu tenho água, luz, temperatura, um solo muito bem adubado. Com MG5, 28 dias ela já vai estar com média altura. Aí não tem. Não tem como. Então, assim, você respeitar a altura é fundamental. E agora, assim, mas eu tô colocando os animais no meu piquete lá, os animais tá consumindo muito rápido. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma área lá de 100 hectares, dividi esses 100 hectares em 4, né? Tenho 25 hectares cada piquete. Coloquei os animais, a média assim era para os animais ficar em torno de 7 dias, mas em 2 dias tá comendo tudo. Opa, então quer dizer o seguinte, tá errada, né? Tá errado ali, o volume de massa ali tá sendo muito pouco, a quantidade de carga animal por área tá sendo muito alta. Eu coloquei os animais ali, já passou 10 dias e o pasto não chegou a 30 centímetros de altura, não chegou nem a 40 centímetros. Então, ou seja, tem muito pouco animal e a oferta de forragem está sendo grande. Então, né, André? Acho que esse ajuste também... O equilíbrio é um desafio. Acho que é isso que o produtor tem que levar. Só não pode ser igual o self-service, né? Tem alguns produtores que gastam investimento alto, de fazer um rotacionado, né, Gilson? Faz lá o rotacionado bonitinho, dividido em 4, gasta uma grana pra fazer. Aí você vai na propriedade do cara e você vai olhar no rotacionado, você tá na praça ali, você fala, olha pra uma porteira, tá aberta. Aí você olha pra outra, tá aberta também. Aí você olha pra outra, tá aberta. Aí você o gado escolhe onde ele quer ir. Como o André mencionou, é o self-service. Ele vai onde tiver a melhor opção pra ele. Mas é interessante mesmo, né? Porque às vezes há um investimento também do produtor em divisões de área, cerca, praço, alocação de bebedouros, coxo, e só que na hora de aproveitar, ele não consegue aproveitar, colher bem aquela forragem. E a sequência de você fazer esse ajuste de manejo dos animais por área é fundamental. É uma coisa que tem que fazer durante o ano todo, né, André? Sim, com certeza. Eu acho que se o produtor pegasse o produtor de soja, vamos dar um exemplo, produtor de soja aqui, Grandes Cultura. Grandes Cultura, ele vai lá, ele conta o número de plantas de soja que tem por metro, lá conta o número de vagem por pé, aí ele faz uma média, pega o PMS lá e vê quanto que vai produzir de sacas por hectare. Né? Ele sabe, essa soja minha vai me produzir lá 770 sacos, esse milho meu aqui vai me produzir lá 80 sacos ali por hectare. Agora, quando a gente pega pastagem, quantos de matéria seca está produzindo na sua área?
Boa pergunta. Como saber? Quantas arrobas você está produzindo por hectare ano? Dificilmente o produtor, os mais tecnificados eles sabem, mas a grande então maioria não tem eles não tem essa noção. Essa mensuração. E isso é fundamental hoje na atividade, né? Eu falo assim porque a gente até dentro de casa aqui estamos implantando esse sistema, né? O pessoal, a Matsuda estamos implantando esse sistema dentro de casa, por quê? Isso é fundamental, fazer com que o funcionário lá da propriedade, da fazenda, o André pode explicar ali, coleta a amostra, joga um quadrado lá, 1 metro quadrado, coleta o capim na altura de manejo, e aí tem uns manejos ali que você pode fazer. Como que é o sistema de manejo lá? Hoje, na verdade, essa questão do que o Gilson falou da coleta, que é importantíssimo para o manejo, por isso que o ajuste da carga animal está totalmente relacionado a essa produção, porque não tem como... Geralmente o produtor coloca não no achismo, ele tem essa experiência, geralmente o produtor tem essa experiência de colocar ali a quantidade de animal, vendo só a pastagem, mas para ser certeiro mesmo no manejo, o ideal seria saber quanto está produzindo, igual o Gilson falou. Se você não sabe nem quanto está produzindo, como que você vai ser certeiro nesse manejo? Dificilmente, lógico, tem os produtores que têm essa experiência, que vai com certeza me contradizer, concordo que consegue fazer, mas para ser mais assertivo e às vezes um produtor que não tem tanta experiência fazer essa coleta da forragem, então igual o Gilson falou, pegar lá 1 metro quadrado, coletar, fazer é simples, né? Fazer um teste ali e para tirar a matéria seca no micro-ondas, uma air fryer, hoje existe vários métodos para você contabilizar, porque você sabendo quanto você está produzindo... Da air fryer eu não sabia não. Consegue também. Ou a tecnologia vindo, a tecnologia vindo é a mesma ideia, né? Porque a ideia do micro-ondas da air fryer é você tirar a umidade do capim e você saber quanto tem de matéria seca, porque hoje a gente faz o cálculo utilizando a matéria seca. Então a gente sabe a média que um animal ali de 450 quilos, por exemplo, o animal vai comer 2,5% mais ou menos em média do seu peso vivo, então vai comer 11,25 quilos. Então sabendo de quanto que o animal vai comer e sabendo quanto está produzindo, a gente vai chegar no final, que é a capacidade de suporte daquela pastagem. E se a gente erra a capacidade de suporte dessa pastagem, ou uma ou duas, ou vai bater muito a pastagem, ou vai sobrar capim. E existe aqueles produtores os Highlander, que só no olho consegue acertar, né? Com certeza, isso com certeza tem bastante produtores que fazem isso. Mas para você ser certeiro, o correto seria fazer essa contabilização, né, de matéria seca, de quantos animais você consegue colocar ali para ter esse suporte e ter um manejo correto. O super e o subpastejo, né? Subpastejo. E acho que isso que o André mencionou também do peso do animal é importante. A gente está falando aqui de vai lá coletar o capim e pesar, mas o peso, a idade animal influencia também no consumo dele na matéria seca. Então, saber qual lote que eu vou estar formando, que idade que aquele lote que eu formei para consumir aquele pasto, e o peso daquele lote médio, aí sim, em cima de todas essas informações que eu coletei lá de volume de matéria seca que está me produzindo por área, mais o peso do lote ali, eu consigo determinar a quantidade animal adequada que pode consumir aquela forragem. É dessa forma que a gente vai trabalhando ali no sistema do manejo. E são ferramentas, né? Ferramentas para facilitar. Não quer dizer, igual eu falei, não quer dizer que você vai errar toda vez que você não fizer isso. Tem muitos produtores que acertam, mas são ferramentas que facilitam muito o trabalho. Mas eu acho que pensando em manejo, o que o produtor tem que entender é como que a planta se comporta. Tanto na época das águas, né, Gilson? Como na época das águas, como na época da seca. Qual o sistema que ele tá, se é um rotacionado, se é um extensivo. Qual braquiária, se ele tá trabalhando com uma braquiária, se tá trabalhando com pânico. Então entender a forragem, acho que é um dos primeiros passos, né, para você conseguir ter essa assertividade no manejo. Então, as outros comentários que a gente fez aqui são ferramentas para facilitar. Então, hoje em dia tem muita ferramenta que facilita o trabalho. Eu quero até perguntar de uma ferramenta que a gente vê pouco, mas que não sei se é viável ou não, a irrigação. O que vocês me falam dela? É viável? Tem bastante gente usando? Muita gente usando, né, Gilson? A irrigação, ela com o passar, principalmente agora, nesses anos que foi muito seco, né? Mas a irrigação ela é fundamental. Fundamental, assim, para desenvolvimento de qualquer cultura quando há um déficit hídrico de água no solo, né? E usando de maneira correta e adequada, porque também usar excesso de umidade do solo saturado, encharcado, isso atrapalha o crescimento da forragem, do capim. Mas quando usado adequadamente, nossa, você consegue explorar o potencial máximo. Você consegue estender mais a produtividade. Como eu falo, estender. Por exemplo, nós temos aqui as épocas mais favoráveis para o crescimento de capim, primavera e verão. São épocas ali que vão dar as condições favoráveis para poder desenvolver. Mas se eu tenho um sistema de irrigação, eu posso, pelo menos no início do inverno,
prorrogar um pouco mais essa produtividade. Num período de escassez de chuva, numa época seca, se faltar umidade excessiva no solo, eu posso utilizar essa irrigação para que aquela água seja suficiente para o capim poder crescer e desenvolver. Então, hoje, a gente vê que esse sistema vem sendo utilizado para aqueles produtores bem intensificados, com taxa de lotações alta, taxa de lotação que a gente fala 10 UA por hectare, 10 animais ali, pesando 450 quilos. Forragens ali que tem alto potencial produtivo, forragem como o MG12 paredão, que vem sendo implantado, para que o produtor possa explorar esse potencial. Porque há um investimento da irrigação, há um investimento em adubação, porque é intensificado. O produtor que vai implantar o sistema de irrigado... Tem um custo, né, Gilson? Ele vai ter um custo mais elevado, ele vai adubar naquele capim, então ele vai ter que colocar mais animais para consumir aquela área. Então, assim, ele tem cada vez mais crescendo e também cada vez mais se tornando atrativo para alguns produtores. E hoje há várias formas de irrigar, né? Hoje tem aquele sistema de gotejamento subterrâneo, você tem aspersão, você tem pivô. Né? Então, assim, tem vários projetos que sindicatos rurais ou sindicatos do próprio município montam alguns pequenos projetos, ou até mesmo do estado, de sistema de irrigação, às vezes pequeno, para o produtor poder implantar na sua propriedade e aí sim fazer o bom uso daquela água e ter o bom resultado ali da forragem ali que ele está produzindo com os animais. Irrigação, Sueli, eu acho que até muito pegar no gancho do Gilson comentou, ele vai muito em conta que a gente estava comentando da rentabilidade. Porque aquele produtor que tem a irrigação, ele vai conseguir produzir, principalmente na época que praticamente quem não tem irrigação não vai conseguir produzir. Então ele vai conseguir um preço melhor, ele vai conseguir ofertar ali o produto numa época mais difícil. Da mesma forma a gente pensar, fora do contexto, mas pensar em campo de produção, né? Eu e o Gilson, a gente andou campo de produção algumas semanas passadas e a gente viu, né? A gente comentou isso, né? Aquele produtor que tem a irrigação, ele vai garantir a produtividade dele. E se o preço te der uma seca na região inteira ali de produtor de semente e o preço for lá em cima, é vantajoso para esse produtor que tem a irrigação. Por isso que a irrigação ele tem essa... Não chega a ser um ponto negativo, é uma questão de investimento, não tem esse investimento, porém ele traz, se a gente colocar na balança, traz inúmeros benefícios para o produtor. E hoje em dia, muitos produtores estão utilizando, principalmente para produção de forragem, em relação à produtividade de pecuária. É como o André falou, é ferramenta a mais também do produtor. Bom, e pra gente ir finalizando nosso podcast hoje, eu sei que o assunto é longo, o manejo tem muita coisa para falar, tem bastante coisa que a gente poderia abordar aqui, mas eu acho que dá para deixar até para o próximo podcast, a gente falar de diversificação de cultura, a gente falar de adubação natural, né, com leguminosa. Mas mais uma pergunta pra gente finalizar, que acho que os dois podem responder. Vocês acreditam que o produtor, ele começou a enxergar o pasto como uma lavoura e que ele está se tecnificando mais? Com certeza, eu acredito muito nisso daí. Eu vejo que o produtor, mesmo não falar de novas gerações, mas até aquele produtor mais antigo, ele visualizou que ele precisa intensificar, que ele precisa investir, que ele precisa de adquirir novas tecnologias, pegar essas ferramentas e utilizar dentro da propriedade, porque é um facilitador. Ninguém quer ter trabalho hoje, ainda mais hoje que a gente vê que mão de obra no campo está mais difícil. Então, utilizar essas ferramentas como uma forma de manejar, conseguir manejar de uma forma mais rentável, uma forma mais eficiente, com certeza isso aí está abrangendo o Brasil inteiro. Como eu coloquei, até o André ainda fica brincando comigo, eu coloquei esses dias no Instagram, fez um vídeo lá da Tecnoshow comigo, e aí peguei as pastagens e tudo, e naquele áudio do fundo, não me recordo quem que foi o autor, né? E ele fala muito bem que a pastagem é uma lavoura, só que o nome denominado lavoura foi dado como pasto, né? Então, assim, como grande escultura, é a lavoura que tem que ser bem cuidada. Não é simplesmente falar, eu estou plantando braquiária, que eu vou gradear lá de qualquer jeito, jogar semente, que é braquiária que nasce em qualquer lugar. É capim eu faço de qualquer jeito lá que forma, eu solto o gado come o que tem que comer, o que não comeu vai ficando para trás. Não, hoje a situação ela cada vez mais tecnificou, o produtor mudou muito a mentalidade dele, né? Eu falo disso
pelos anos já que... 20 anos, assim. Né? São muitos anos aqui, né, Gilson? A gente vê... vamos falar de semente. Antigamente falava VC24, Sim, o produtor jogava muito. Hoje nós estamos falando ali... A evolução em muito pouco tempo, né? Pouco Evoluiu tempo, muito. exato. O Gilcinho é da época que o pessoal mandava carta aqui, né, Gilcinho? Pra empresa, respondia na mão. Rapaz, era... Não vou falar nada, que eu tô quase na mesma época que ele, então... vinha... respondia na mão e exato. O cliente, Mas com é verdade dúvida, isso daí. eles escreviam Você vê? cartas... tô com dúvida qual cultivar, como manejar, e a gente respondia Aí, essas cartas, colocava no envelope. Tudo vai avançando, né? Hoje é no WhatsApp, que é no celular. Na hora, né? Na hora. Mas hoje assim, então hoje a gente vê que evoluiu bastante essa parte de produtor, do pecuarista, né? Olhar o pasto como uma lavoura, né? Então você vai conversar com o pecuarista hoje, ele fala assim, qual é o melhor cultivar? Aí você conversa com ele e fala assim, não, a gente tem que conhecer primeiro as características das áreas e o que você vai trabalhar. Aí a gente faz um bate-papo longo com ele, então aí recomendo o capim. Aí ele fala assim, como que eu devo manejar? Como que eu devo colher? Então o negócio já vai mudando cada vez mais. E ele viu da importância do manejo do pasto. Ele sabe que hoje, se ele adubar o pasto vai dar uma resposta desejável, a resposta que ele queira, que é a produção de forragem, que é a qualidade de capim. Então ele já começa a tratar de uma forma bem diferente. Hoje ele vê que se ele tiver uma determinada erva daninha, ele tem que entrar com um defensivo para poder controlar a erva daninha. Ele sabe se tiver alguma praga de solo ou algum inseto, ele sabe que ele tem que controlar aquela praga. Por quê? Para aquele pasto poder produzir. Então, essas práticas que ele já vem adotando, que já vem implementando, é uma prática ali que já é adotada em lavoura, então ele já está cultivando aquele pasto ali, considerando assim uma lavoura, porque ele sabe que dali que vai converter a carne dele e ele sabe que dali vai estar convertendo o leite ali para ele poder estar comercializando. Tá certo então, gente, muito bom esse bate-papo, muito bom ter vocês aqui com a gente falando sobre manejo. Você que tá aí, que nos acompanhou, que tem alguma dúvida, que tem alguma pergunta, já sabe, a nossa equipe está aqui à sua disposição. Obrigada, Gilson. Obrigada, André, pela participação de vocês. Obrigado, Suelen. Obrigado também a todos que estão nos acompanhando. Obrigado, André. André, aí, ó. O André esses dias eu falei assim, André, vamos medir a altura daquele pasto ali. Mas o André não é referência, né? Porque ele é... eu acho que ninguém aqui é muito referência. Quando pede foto do lado do capim, com certeza fala, André, vai lá do lado do capim. Mas beleza, obrigado, Sueli. Sempre um prazer estar aqui. Igual você comentou, qualquer dúvida, a gente sempre está à disposição do departamento, sempre de portas abertas. E um bom dia, boa noite, né? Boa tarde, dependendo do horário que o pessoal está nos assistindo aí. Muito obrigado e até logo. É isso então, gente. Obrigada pela atenção de todos, pela audiência de todos. A gente falou de gestão eficiente do pasto e nós estamos aqui à sua disposição. Continue acompanhando a Matsuda nas principais redes sociais e até a próxima.